Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço por este momento, por esta oportunidade. Meu Pai, nos dá graça para iniciarmos essa leitura da Bíblia em 100 dias, 14 de 100. Nos ajuda, meu Pai, a finalizar esta leitura, este projeto lindo, meu Pai. É isso que eu te peço. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Eu te peço a tua bênção sobre esta leitura. Tua graça, em nome de Jesus. Bíblia em 100 dias, 14 de 100. Leitura da Bíblia em 100 dias. Hashtag Bíblia em 100 dias. Números 4, do 4 ao 11. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Toma a soma dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, e pelas suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos será todo aquele que entrar neste exército, para fazer a obra da tenda da congregação, de 30 a 50 anos. Este será o ministério dos filhos de Coate, na tenda das congregações, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da coberta, e com ele cobrirão a arca do testemunho, e pôr-lão por cima uma coberta de pelos de texugos, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos e os seus incensários, e as taças e as escudelas, também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano carmesim, e com a coberta de peles de texugos o cobrirão, e lhe porão os seus varais. Então tomarão um pano azul, cobrirão o castiçal da luminária, e as suas lâmpadas, e os seus espevitadores, e os seus apagadores, e todos os seus vasos de azeite com que o servem, e meterão a ele a todos os seus utensílios, na coberta de peles de texugos, e o porão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com a coberta de pelos de texugos o cobrirão, e lhe porão os seus varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério com que servem no santuário, e os porão num pano azul, e os cobrirão com uma coberta de peles de texugos, e os porão sobre os varais, e tirarão as cinzas do altar, e por cima dele estenderão um pano de púrpura, e sobre ele porão todos os seus instrumentos com que o servem, os seus braseiros, e os garfos, e as pás, e as bacias, todos os utensílios do altar, e por cima dele estenderão uma coberta de pelos de texugo, e lhe porão os seus varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário, todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate, na tenda da congregação. Porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária, e o azeite aromático, e a contínua oferta dos manjares, e o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo, de tudo o que nele há, o santuário e os seus móveis. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Não deixarei extirpar a tribo das gerações dos coatitas, do meio dos levitas. Mas isso lhe fareis, para que vivam, e não morram quando chegarem à santidade da santidade. Arão e seus filhos virão, e cada um porão no seu ministério e no seu cargo. Porém, quando não entrarão a ver, quando cobrirem o santuário, para que não morra. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma também a soma
dos filhos de Gerson, segundo os seus pais, segundo as suas gerações, da idade de 30 anos para cima, até aos 50, contará a todo aquele que entrar a servir no seu serviço, para exercer o ministério na tenda da congregação. Este será o ministério das gerações dos Gersonitas, no serviço e na carga. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo, e a tenda da congregação, e a sua coberta, e a coberta de peles de texugos que está em cima, sobre ele, e o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e o véu da porta do pátio, que está junto ao tabernáculo, e junto ao altar em redor, e as suas cordas, todos os instrumentos do seu ministério, com tudo o que se adereçar para eles, para que ministrem. Todo o ministério dos filhos dos Gersonitas, em todo o seu cargo, em todo o seu ministério, será segundo o mandado de Arão e de seus filhos. Lhe encomendareis em guarda todo o seu cargo. Este é o ministério das gerações dos filhos dos Gersonitas, na tenda da congregação. E a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quando os filhos de Merari, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, o contarás, da idade de 30 anos para cima até aos 50, contarás a todo aquele que entrar neste serviço para exercer o ministério da tenda da congregação. Esta, pois, será a guarda do seu cargo, segundo o seu ministério. Na tenda da congregação, as tábuas do tabernáculo e os seus varais, e as suas colunas e as suas bases, como também as colunas do pátio em redor, e as suas bases, as suas estacas, as suas cordas, com todos os seus instrumentos, com todo o seu ministério. Contarei os utensílios da guarda do seu cargo, nome por nome. Este é o ministério das gerações dos filhos de Merari. Segundo todo o seu ministério da tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Moisés, pois, e Arão e os príncipes da congregação contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados, pois segundo as suas gerações, foram 2.750. Esses são os que foram contados, das gerações dos coatitas, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério na tenda da congregação. Os que deles foram contados, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, foram 2.630. Estes são os contados de gerações dos filhos de Gerson, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor. E os que foram contados das gerações dos filhos de Merari, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação. Foram, pois, os que foram deles contados, segundo as suas gerações, 3.200. Estes são os contados das gerações dos filhos de Merari, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor, pela mão de Moisés. Todos que deles foram contados, que contaram Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, dos levitas, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50, todo aquele que entrar a executar o ministério da administração e o ministério da carga da tenda da congregação. Os que deles foram contados foram 8.508, conforme o mandado do Senhor, pela mão de Moisés. Foram
contados cada qual segundo o seu ministério, segundo o seu cargo. E foram os que deles foram contados, aqueles que o Senhor ordenara a Moisés. Números capítulo 5. O leproso e o imundo são lançados fora do arraial. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo o leproso e a todo o que padece fluxo, e a todos os imundos por causa de contato com algum morto, desde o homem até a mulher. Os lançarei fora do arraial. Os lançarei fora do arraial, os lançarei para que não contaminem os seus arraiais, no meio dos quais eu habito. E os filhos de Israel fizeram assim. E o lançaram fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dize aos filhos de Israel: quando homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é, e confessará o pecado que fez, e então restituirá pela sua culpa, segundo a soma total. Ele acrescentará o seu quinto, e o dará àquela contra quem se fez culpado. Mas, se aquele homem não tiver resgatador, a quem se restitua pela culpa, então a culpa que se restituir. Ao Senhor será do sacerdote, além do carneiro, sua expiação com que por ele fizer expiação. Semelhantemente, toda oferta de todas as coisas santificadas dos filhos de Israel, que trouxerem ao sacerdote, será sua. E as coisas santificadas de cada um serão suas. O que alguém der ao sacerdote será seu. A prova da mulher suspeita de adultério. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando a mulher de alguém se desviar e prevaricar contra ele, de maneira que algum homem se houver deitado com ela e for oculto aos olhos de seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e no feito não for apanhada, e o espírito de ciúmes vier sobre ele e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminado, então aquele varão trará a sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará a sua oferta por ela, 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjares de ciúmes, oferta memorativa, que traz a iniquidade em memória. E o sacerdote a fará chegar e a porá perante a face do Senhor. E o sacerdote tomará água santa num vaso de barro, também tomará o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo, e o deitará na água. Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor, descobrirá a cabeça da mulher e a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes, porá sobre as suas mãos, e a água amarga que traz consigo. A maldição estará na mão do sacerdote, e o sacerdote conjurará e dirá àquela mulher: se ninguém contigo se deitou, e se não te apartaste de teu marido, pela imundície dessas águas amargas, amaldiçoantes serás livres. Mas se te apartastes de teu marido, e te contaminastes, algum homem fora de teu marido se deitou contigo, então o sacerdote conjurará a mulher com a conjuração da maldição. E o sacerdote dirá à mulher: o Senhor te ponha por maldição e por conjuração no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor descair a coxa e inchar o ventre. E esta água amaldiçoante entre nas tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre e te fazer descair a coxa. Então a mulher dirá: amém, amém. Depois o sacerdote escreverá estas mesmas maldições num livro, e com a água amarga as apagará. E a água amarga amaldiçoante dará a beber à mulher, e a água amaldiçoante entrará nela para amargurar. E o sacerdote tomará a oferta de manjares dos ciúmes da mão
da mulher, e moverá a oferta de manjares perante o Senhor, e oferecerá sobre o altar. Também o sacerdote tomará um punhado da oferta de manjares, da oferta memorativa, e sobre o altar o queimará, e depois dará a beber a água à mulher. E havendo-lhe dado a beber aquela água, será que se ela se tiver contaminado e contra seu marido tiver prevaricado, a água amaldiçoante entrará nela para a amargura, e o seu ventre se inchará, e a sua coxa descairá, e aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. E se a mulher se não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá semente. Esta é a lei dos ciúmes. Esta é a lei dos ciúmes, quando a mulher, em poder de seu marido, se desviar e for contaminada. Ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes, e tiver ciúmes de sua mulher. Apresente a mulher perante o Senhor, e o sacerdote nela execute toda esta lei. E o homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Números capítulo 6, a lei do nazireado. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: vem comigo na palavra, Bíblia em 100 dias. Nós estamos postando também esse projeto no YouTube, Bíblia em 100 dias, 14 de 100. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhe, quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu, para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerás. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as casas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guelhas do cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo de um morto. Por seu pai ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por ele se não contaminará quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. E se alguém vier a morrer junto a ele, por acaso, subitamente, e contaminar a cabeça do seu nazireado, então no dia da sua purificação rapará a sua cabeça. E se alguém vier a morrer junto a ele, por acaso, subitamente, e contaminar a cabeça do seu nazireado, então o dia da sua purificação rapará a sua cabeça, ao 7º dia rapará. E ao 8º dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos. E se alguém vier a morrer junto a ele por acaso, subitamente, e contaminar a cabeça do seu nazireado, então no dia da sua purificação rapará a sua cabeça, e ao 7º dia a rapará. E ao 8º dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e o outro para holocausto. E fará propiciação, esse pecou no corpo morto. Assim, naquele mesmo dia, santificará a sua cabeça. Então separará os dias do seu nazireado ao Senhor. E para expiação da culpa trará um cordeiro de 1 ano, e os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. Esta é a lei do nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, trá-lo-ão à porta da tenda da congregação, e ele oferecerá sua oferta ao Senhor, um cordeiro sem mácula de 1 ano em holocausto, e uma cordeira sem mancha de 1 ano para expiação da culpa, e um carneiro sem mancha por oferta pacífica, e um cesto de bolos, asmos, bolos de flor de farinha com azeite, amassados e
coscorões, asmos untados com azeite, como também a sua oferta de manjares e as suas libações. E o sacerdote os trará perante o Senhor, e sacrificará a sua expiação do pecado e do seu holocausto. Também sacrificará o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor, com o cisto dos bolos asmos. E o sacerdote oferecerá a sua oferta de manjares e a sua libação. Então o nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará a cabeça do seu nazireado, e tomará o cabelo da cabeça do seu nazireado e o porá sobre o fogo, que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois o sacerdote tomará a espádua cozida do carneiro e um bolo, asmos dos cistos e um coscorão, asmo, e os porá nas mãos do nazireu, depois de haver este rapado a cabeça do seu nazireado. E o sacerdote os moverá em oferta de movimento perante o Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta de movimento, e com a espádua da oferta alçada, e depois o nazireu pode beber vinho. Esta é a lei do nazireu, que fizer voto da sua oferta ao Senhor, pelo seu nazireado, além do que alcançar a sua mão, segundo o seu voto, e que fizer, assim fará conforme a lei do seu nazireado. O modo de abençoar os filhos de Israel. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo-lhe: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Eu os abençoarei. E aconteceu no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, e o ungiu, e o santificou, e todos os seus utensílios, e também o altar, e todos os seus utensílios, e o ungiu, e o santificou, que os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos, que estavam sobre os que foram contados, ofereceram, e trouxeram a sua oferta perante o Senhor, 6 carros cobertos e 12 bois por 2 príncipes, um carro, e para cada um boi, e o trouxeram diante do tabernáculo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma-os deles, e serão para servir no ministério da tenda da congregação, e os dará aos levitas, a cada qual segundo o seu ministério. Assim Moisés tomou os carros e os bois, e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu ministério. 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário, e o levaram aos ombros. Forte isso aqui, né? Quer dizer, a arca da aliança ali não era para ser levada em carros de bois, eram para ser levadas aos ombros. Que lindo isso, hein? 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto o seu cargo estava no santuário, e o levavam aos ombros. E ofereceram os príncipes para a consagração do altar no dia em que foi ungido. Ofereceram, pois, os príncipes a sua oferta perante o altar. E disse o Senhor a Moisés: Cada príncipe oferecerá sua oferta, cada qual em seu dia, para a consagração do altar. Bíblia em 100 dias. Estamos lendo a Bíblia em 100 dias. Estamos no dia 14 de 100. Vem comigo na palavra. O que, pois, no primeiro dia ofereceu a sua oferta foi Nasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. E a sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata do peso de
70 ciclos, segundo ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 ciclos de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para expiação do pecado, para sacrifício pacífico. Dois bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia fez a sua oferta Natanael, filho de Zur, príncipe de Isacar. E pela sua oferta ofereceu um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata do peso de 70 ciclos, segundo ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para a oferta de manjares. Uma taça de 10 ciclos de ouro, cheias de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Natanael, filho de Zur. No terceiro dia ofereceu o príncipe dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 ciclos de ouro cheios de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocaustos, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. A sua oferta foi um prato de prata de peso de 130 ciclos, uma bacia de prata do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para a oferta de manjares, uma taça de 10 ciclos de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocaustos, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurissadai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Uma taça de 10 ciclos de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Selumiel, filho de Zurissadai. No sexto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Gade, Elisaf, filho de Deuel. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta de manjares. Uma taça de 10 ciclos de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para expiação do pecado. Agora nós sabemos que o sacrifício perfeito ali foi Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso era no tempo da lei. Hoje não é mais necessário sacrifício de animais, porque o sacrifício de Jesus foi o sacrifício perfeito e continua nos purificando de todo o pecado. Amém? Na dispensação da graça. Glória a Deus. Abre e fecha parênteses. E um novilho de carneiro, cordeiro, 1 ano para o holocausto.
um bode para expiação do pecado, para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Eliasaf, filho de Deu. No 7º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares, uma taça de 10 ciclos de ouro, cheias de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano, para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares, uma taça de 10 ciclos de ouro, cheias de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano, para holocaustos, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No dia 9 ofereceu o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filhos de Gideone. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 ciclos de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Dan, Aizer, filho de Amizadai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 ciclos de ouro, cheios de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para holocausto. Um bode para expiação do pecado, para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Aizer, filho de Amizadai. No dia 10º ofereceu o príncipe dos filhos de Azer, Pagiel, filho de Ocrã. A sua oferta foi um prato de prata de peso de 130 ciclos, uma bacia de prata do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 ciclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para holocaustos, um bode para expiação do pecado, para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 10º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Naphtali, Airã, filho de Enã. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata, do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 ciclos de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Airã, filho de Enã.
Esta é a consagração do altar, feita pelos príncipes de Israel no dia em que foi ungido. 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 taças de ouro, cada prato de prata de 130 siclos, e cada bacia de 70, toda a prata dos utensílios foi 2.400 ciclos, segundo os ciclos do santuário. 12 taças de ouro cheias de incenso, cada taça de 10 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro das taças foi de 120 ciclos. Todos os bois para holocaustos foram 12 novilhos, carneiros 12 cordeiros de um ano, com a sua oferta de manjares, 12 bodes para expiação do pecado, e todos os bois para sacrifício pacífico foram 24 novilhos, os carneiros 60, os bodes 60, os cordeiros de um ano 60, esta é a consagração do altar depois que foi ungido. E quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvi a voz que ele falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins, assim com ele falava. Números capítulo 8. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Falarão e diz-lhe: quando acenderes as lâmpadas defronte do candeeiro, alumiarão as 7 lâmpadas. E Arão fez assim, defronte da face do candeeiro, acendeu as suas lâmpadas, como o Senhor ordenara a Moisés. E era esta a obra do candeeiro, de ouro batido. Olha só. O candeeiro era obra de ouro batido. E era esta obra do candeeiro, de ouro batido. Ouro batido, desde o seu pé até as suas flores, era batido, conforme o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim ele fez o candeeiro. Então o candeeiro era de obra batida. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. E assim ele fará para os purificar. Esparge sobre eles a água da expiação, e sobre toda a sua carne farão passar a navalha, e lavarão as suas vestes, e se purificarão. Então tomarão um novilho com a sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, e tomarás outro novilho para expiação do pecado. E farás chegar os levitas perante a tenda da congregação, e farás ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel. Fará, pois, chegar os levitas perante o Senhor, e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas. E Arão moverá os levitas por oferta de movimento perante o Senhor, pelos filhos de Israel, e serão para servirem no ministério do Senhor. E os levitas porão as suas mãos sobre a cabeça dos novilhos, então sacrificará tu um para expiação do pecado e outro para o holocausto ao Senhor, para fazer a expiação pelos levitas. E porá os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e os moverá por oferta de movimento ao Senhor. E separará os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas me sejam. Para que os levitas meus sejam. E depois os levitas entrarão para fazer o serviço da tenda da congregação. E tu os purificará, e por oferta de movimento os moverá, porquanto eles, do meio dos filhos de Israel, meus são dados, em lugar de todo aquele que abre a madre, do primogênito, de cada um dos filhos de Israel. Para mim os tenho tomado, porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, entre os homens e entre os animais, no dia em que na terra do Egito feri a todo primogênito. O santifiquei para mim, e tomei os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel. E os levitas dados a Arão e os seus filhos, do meio dos filhos de Israel, tenho dado para exercerem o ministério dos filhos de Israel, na tenda da congregação, para fazerem expiação pelos filhos de Israel, para que não haja praga entre os filhos de Israel, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. Assim fez Moisés a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel, com os levitas, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas. Assim os filhos de Israel lhe fizeram.
E os levitas se purificaram e lavaram as suas vestes, e Arão os moveu por oferta movida perante o Senhor. E Arão fez expiação por eles, para purificá-los. E depois vieram os levitas para exercerem o seu ministério na tenda da congregação perante Arão e perante seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés. Acerca dos levitas, assim lhe fizeram. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Este é o ofício dos levitas, da idade de 25 anos para cima. Entrarão para fazerem o serviço no ministério da tenda da congregação. Olha só a partir. Este é o ofício dos levitas, da idade de 25 anos para cima. Entrarão para fazerem o serviço do ministério na tenda da congregação, mas desde a idade de 50 anos sairão da milícia ou do serviço deste ministério e nunca mais servirão. Então era dos 25 aos 50 anos. Os levitas, eles trabalhavam ali, serviam, né? Porém, com os seus irmãos servirão na tenda da congregação, para terem cuidado da guarda, mas o ministério não exercerão. Números 9. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no segundo ano da saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: que os filhos de Israel celebrem a Páscoa a seu tempo determinado. No dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado, a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos, e celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrem a Páscoa. Então celebrarão a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto do Sinai, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. E houve alguns que estavam imundos pelo corpo de um homem morto, e no mesmo dia não podiam celebrar a Páscoa, pelo que se chegaram perante Moisés e perante Arão aquele mesmo dia. E aqueles homens disseram-lhe: imundo estamos nós pelo corpo de um homem morto, porque seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel. E disse-lhe Moisés: esperai, eu ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos, e disse-lhe Moisés: esperai e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações for imundo, por corpo morto, ou se achar em jornada, longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No segundo mês, no dia 14 de tarde, a celebrarão. Com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarei até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa. A celebrarão. Porém, quando um homem for limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, tal alma do seu povo será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado, tal homem levará o seu pecado. E quando um estrangeiro peregrinar entre vós, também celebrará a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. O mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro como para o natural da terra. E no dia, agora, Números 9:15, a nuvem guiando a marcha dos israelitas. Vamos lá. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo, como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Olha só. À noite a nuvem tinha aparência de fogo.
Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel após dela partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. E era que quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam. Porém era que quando a nuvem, desde a tarde até a manhã, ficava ali, a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, 1 mês, 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela partiam. Segundo o dito do Senhor se alojavam, e segundo o dito do Senhor partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor, pela sua mão de Moisés. Números capítulo 10. Vem comigo na palavra. Bíblia em 100 dias, 14 de 100. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze 2 trombetas de prata, de obra batida, as farás, e que serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. Uma era para a convocação e a outra era para a partida. E quando as tocarem, ambas, então toda a congregação se congregará a ti, à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que alojados estão da banda do oriente. Mas quando a segunda vez retinindo a tocardes, então partirão os arraiais que se alojam na banda do sul, retinindo as tocarão para as suas partidas, porém ajuntando a congregação as tocarei para sem retinir. E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos aperta, também tocareis as trombetas, retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria e da vossa solenidade, e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante o Senhor vosso Deus. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. E aconteceu no 2º ano do 2º mês, ao 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação. E os filhos de Israel partiram, segundo as suas jornadas, do deserto do Sinai. E a nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés, porque primeiramente partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab, e sobre o exército da tribo dos filhos de Isacar, Natanael, filho de Zur, e sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram levando o tabernáculo. Depois partiu a bandeira do arraial de Rubens, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur, e sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai, e sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Elisaf, filho de Deu. Então partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros levaram o tabernáculo, enquanto estes vinham. Depois partiu a bandeira do arraial dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos. Sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde.
E sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan, fechando todos os arraiais, segundo os seus exércitos. E sobre o seu exército estava Aizer, filho de Amizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Azer, Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Airã, filho de Enã. Estas eram as partidas dos filhos de Israel, segundo os seus exércitos, quando partiram. E disse então Moisés a Albabe. Então disse Moisés a Robabe, filho de Reuel, o Medianita, sogro de Moisés: Nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: vos darei. Vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém ele disse: Não irei, antes irei à minha terra, à minha parentela. Então disse Moisés a Albabe, filho de Reuel, o Medianita, sogro de Moisés: Nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: vos darei. Vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém ele disse: Não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. E ele disse: Ora, não nos deixes, porque tu sabes que nós nos alojamos no deserto, de olhos no deserto viverás. E será que vindo tu conosco, eu sucedendo bem, que o Senhor nos fizer, também nós fazeremos bem. Assim partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias, e a arca do concerto do Senhor caminhou diante deles, caminho de 3 dias, para lhe buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. E era, pois, que partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os aborrecedores. E pousando ela, dizia: Volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Números 11. As murmurações dos israelitas. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor. Porque o Senhor, ouvindo a sua ira, se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles, ou o vulgo, a mistura, né? Veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Povo incrédulo, né? Era milagre todo dia. Foi o povo que via milagre todo dia, mas foi o povo mais incrédulo, né? Então, para a gente ver que milagre não salva, né? Mas olha, incrível, era milagre todo dia. E foi o povo mais que mais murmurava, mais desobediente e mais ingrato. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bédrio. Espalhava-se o povo e os colhia, e moinhos. O moía ou num grau, o pisava em panelas, o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e apareceu mal aos olhos de Moisés. Moisés acha pesado o seu cargo.
E disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu para que me dissestes que o levasse ao colo, como o aio leva ao que cria a terra que juraste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, e se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Deus designa 70 anciãos para ajudarem a Moisés. E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo, os seus oficiais, e os trará perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei e farei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho o não leves. E dirá o povo: santificai-vos pela manhã, comerei carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis? Não comerei um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste ao Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou. E tu tem dito: dar-lhe-eis carne, e comerão um mês inteiro? Degolar-se-ão para eles as ovelhas e vacas que lhe bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhe bastem? Porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurta a mão do Senhor? Agora verá se a minha palavra te acontecerá ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo. Ajuntou-se 70 homens dos anciões do povo, e os pôs em roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Acreditamos na atualidade dos dons espirituais, né? Os cessacionistas não acreditam, mas nós acreditamos na atualidade dos dons espirituais que estão disponíveis para a igreja pelo Espírito Santo que nos foi dado. E profetizavam, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldade e o nome do outro era Medade, e repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram da tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés, e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: tem tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhe desse o seu espírito. Aleluia. Depois Moisés se recolheu ao arraial, e ele aos anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor, e trouxe codornizes do mar, e espalhou pelo arraial quase caminho de um dia de uma banda, e quase caminho de um dia da outra banda, a roda do arraial, e quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia, e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes, o que menos tinha colher 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo,
com uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Kibroth Atavá, né, que significa o sepulcro da concupiscência. Kibroth Hatavá, porquanto ali entenderam o povo que teve o desejo. Que Kibroth Atavá caminhou o povo para